curtinhos. Alguém quer fazer mais alguma questão? Marlene. Eu quero trazer duas questões para a gente pensar e eu quero saber a curiosidade minha. A primeira coisa é quando você fala que não vê muito essa questão do racismo na África. Talvez não como a gente vê no Brasil, mas a gente sabe que o racismo passa necessariamente pela destruição de identidade. Me parece que essa é uma questão muito séria, muito discutida na África, né? E por isso que tem uma discussão forte em relação à língua e à cultura, que são dois elementos que podem destruir a identidade, né, dos africanos. E me parece que aí o racismo é muito claro, né, nessa perspectiva. Eu acho que isso é muito forte lá e os historiadores africanos eles têm pesquisado e tem muito material que se refere a essa preocupação, né? A cultura estrangeira cada vez mais tenta invadir a África e tenta destruir a identidade, que é muito parecido com o Brasil. O Brasil é negação de identidade e a África é destruição mesmo, né? O racismo passa por esse viés aí. Outra preocupação que eu tenho é como que o Brasil está contribuindo com a EJA na África, se o próprio Brasil ainda não conseguiu construir uma proposta de educação para os adultos. Embora o Brasil tenha sido o único país a pensar uma concepção de educação para os adultos, né? A gente ainda não vê isso. Na realidade, o que a gente faz é atender os adultos no formato, no modelo de uma educação infantilizada. A gente pega o modelo do ensino fundamental e médio e aplica aos adultos. Isso não é educação de jovens e adultos, é apenas atendendo. Então, de que forma que o Brasil, principalmente na continuidade, como é que está sendo feito isso? Porque a gente ainda não deu conta, principalmente a rede pública, né? A gente ainda não deu conta disso. E aí a minha pergunta é, Paulo Freire esteve muito lá na África, na época do golpe de 64, ele esteve lá em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, com Amílcar Cabral, ajudando a construir o processo de independência, né? Esse processo estava bem recente na época, e Paulo Freire ajudou muito no processo de alfabetização. Eu quero saber o que é que ainda existe desse legado de Freire lá, nesses países, ou não tem mais nada a essa altura, ou como é que ficou esse processo, um processo tão bonito. A gente tem uma literatura vasta de Paulo Freire conversando com as lideranças desses países. Como é que ficou isso? Existe, não existe? Maria Luísa, para saber, tem mais alguém? Porque a gente fecha para Jaqueline fazer a finalização. Mais alguém depois de Maria Luísa? Maria Luísa, finaliza. Curiosidade, Jaqueline, como é que está assim, se vocês têm alguma relação, alguma aproximação com o Centro de Estudos Afro-Orientais da Federal da Bahia? Vocês têm mantido alguma relação com eles, uma cooperação, né? Porque há muita produção, muita pesquisa e de repente poderia, né, estar utilizado. E outra que nós na UNB temos aí um intercâmbio forte com a África. Eu tenho tido alunos, né, da África, e me preocupa o seguinte, quer dizer, esses alunos que vêm da África, vêm da elite da África, e muitos deles não voltam para a África, e quando voltam para fortalecer a elite africana. E nesse aspecto, né, eu sinto assim que falta um outro Atlântico Negro na rota dos orixás. Uma comunicação assim do patrimônio cultural, né? Isso que nós aprendemos tanto com eles e ainda temos muito a aprender, né? E nesse aspecto eu sinto assim que o modelo CAPES não favorece isso. Não está com doutores formados pelos nossos programas, o saber que a África precisa e o saber que a EJA precisa. Então, acho que uma das questões da EJA é exatamente discutir o modelo que a CAPES impõe de doutorados, de pessoas com qualificação e titulação, que são importantes, mas por esse caminho nós vamos levar um século para de fato ter os doutores que hoje podem estar com outro tipo de titulação e poder contribuir muito mais. Então, eu acho que a UNILA, a Unilab e a UNILA não podem reproduzir isso que nós já temos a UNB bastante constituída.
A UNB nasceu para ser outra coisa do que era hoje. E nós nos igualamos a todas as universidades. E a CAPES reproduz isso. Então eu acho que a Unir e a Unilab tem que abrir esse horizonte de um outro formato, de outra forma de fazer pesquisa-ação, que é com. E toda a lógica da CAPES é individualizada. Então, eu acho que é um ponto importante. A questão dos conflitos, a gente percebe na literatura, é muito marcante os conflitos interétnicos. Quando ela... Marlene. Não. Adquirido aqui na minha vida. Irlanda. A Irlanda levantou a questão do racismo, se reportando a 10.639. A gente tem uma ênfase ao trabalhar com a 10.639, sobretudo em relação ao combate às formas de discriminação do negro. Tanto que depois a própria lei foi reformulada para a gente trabalhar a perspectiva afro-indígena, né? Porque a questão no Brasil também não é só a questão do negro. Isso, acho que se reproduz lá na forma interétnica. Porque as etnias são muitas, as culturas muito diversas e os conflitos muito acentuados. Isso produz processos acentuados de exclusão, processos acentuados de violência. Isso gera a base de conflitos civis, de conflitos armados, né? Isso é muito marcante na África. Nós não temos, Maria Luísa, ainda a cooperação com o centro, mesmo a gente conhecendo o trabalho e tudo. A gente ainda não tem. Nós estivemos discutindo bastante com o professor Ivo Sansoni, que está na assessoria internacional da UFBA. Nós estivemos no CONLAB, no Congresso Luso Afro Brasileiro. Agora, recentemente, foi criada uma associação internacional na área de humanidades e ciências sociais de língua portuguesa. Cabo Verde está com a presidência. Tem vários intelectuais brasileiros, entre o Renato Lessa, da UF, nesse processo de construção disso. Então, assim, nós da Unilab somos desafiados permanentemente a construir essas parcerias. Agora, é importante para universidades consolidadas, como, por exemplo, é o caso da UNB, né, é o caso da cátedra, isso também exige um tempo acadêmico